Olá, eu sou Augusto Narical e sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast. E ao meu lado, a apresentadora favorita de vocês, Patrícia Quitero. Olá, tudo bem? Como você está essa semana? Estou ótimo, e você? Ótimo. Lembrando que essa temporada nós temos um parceiro super especial, não é isso, Patrícia? Sim, o nosso parceiro Uniodonto. Que faz toda a diferença nos nossos sorrisos, não é isso? Com certeza. E hoje Afinal, não, calma, deixa eu falar Ai, dele, meu Deus, gente. Fale. Temos que falar do nosso parceiro aqui, né? O Uniodonto é especial porque ele tem plantão 24 horas de assistência odontológica. Você já sabia disso? Eu não sabia, não. Pois é, então fique sabendo. Vocês sabiam disso? Não sabia. Olha só. Então tá bom. E hoje conosco nós temos convidados mais que especiais. Conosco hoje está quem? Ai, será que a gente tem roupa para isso? Não sei, acho que não. O negócio aqui hoje é chique, né? Eu não tenho nem roupa nem corpo. Ah, é esse que é o problema. Né? Tem que ter roupa e tem que ter corpo, porque afinal de contas nós vamos falar de estética. Então, estamos aqui com a Anne Caroline Novaes. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada. A Anne é graduada em psicologia. Ela atua como psicóloga clínica, com ênfase em terapia cognitiva, comportamental e análise do comportamento. Ela é pós-graduada em avaliação psicológica e olha que interessante, Augusto, ela realiza avaliações psicossociais, bariátrica e vasectomia. Ela é palestrante com ênfase em ansiedade e depressão. Oxe, nós temos muita coisa para conversar hoje, hein? Hoje o papo vai render. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada. E conosco também nosso convidado especial, Nathan Aires, que é personal, formado em Educação Física pela PUC Goiás, professor também, foi professor da Faculdade FAUB e trabalha como personal trainer desde 2016. Seja muito bem-vindo, Nathan. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui participando desse programa hoje, né? Falando de um assunto muito sério, né? Da atualidade, né? Prazer é todo nosso. Hoje tem muita conversa, né? Hoje a conversa vai render, porque afinal de contas não é fácil falar de padrões de beleza. Será que existe padrão? Então, essa pergunta é a primeira pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Como se consiste a ideia de padrão? Porque desde que a humanidade, supõe-se que nós tenhamos um tipo de padrão. Os gregos, então, que meio que enraizaram a ideia do... E é engraçado porque foi meio que trocado, né? Os gregos cultuavam a beleza do corpo masculino, mas a mulher, ela tinha que... Não era o padrão de hoje, que era um padrão magro, extremamente magro, né? E isso foi mudando, mas o homem permaneceu. Como vocês veem essa questão do padrão estético hoje? Tem um padrão. E é bom ter um padrão, não é ruim, não. Nós precisamos, a sociedade precisa de um padrão. A sociedade precisa de um espelho, né? Então, existe esse padrão. O que vai diferenciar é quanto que a gente dá ênfase a esse padrão, né? Nós temos que ter nosso senso crítico também, né? Para não dar tanta ênfase a esse padrão. Mas existe um padrão e é importante ter esse padrão de beleza também. A gente tem um padrão de beleza, temos um padrão de saúde, né? Então, padrões ruins e padrões bons também. Então, é importante, tem esse padrão. Só antes que o Nathan ele entre com a ideia, a percepção dele sobre o assunto, Anne, eu acho muito complicado, porque o padrão, quando você fala sobre saúde, o padrão de uma pessoa saudável é magra. Então, Sim. toda pessoa magra, ela é saudável. Mas isso nem é um erro. sempre, né? Eu não sei isso que eu tô falando. Esse é um padrão que se tende, tá, né? Mas tem muitas entendimento, pessoas né? que não têm esse corpo padrão, mas que estão esbanjando saúde. E tem gente que está dentro do padrão e que está extremamente doente. Sim. Né? Então, assim, é muito importante que vocês em casa entendam que o padrão não necessariamente reflete a qualidade de vida e nem a saúde. Sim. Né? Porque isso até é perigoso. Porque as pessoas, às vezes, procuram tanto esse padrão para alcançar uma saúde e aí, às vezes, passa um pouco da conta. É uma coisa que a gente vai falar depois. Mas, Nathan, fala aí pra gente. O que para você é padrão de beleza? Não, é exatamente como você estava falando, né? Muitas pessoas acham que padrão é saúde. É igual atleta. Tem pessoas que acham que atleta é saúde, mas não. Tem atletas que é submetido a um nível de treinamento tão alto que depois se aposenta, tem uma série de lesões, uma série de complicações. Então, assim, as pessoas ainda não sabem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando sobre essa questão
do padrão de atletas, por exemplo, né? A Sim. gente tem vários atletas que a gente pressupõe que são pessoas saudáveis, né? Porque, afinal de contas, eles ficam o tempo todo se exercitando, existe todo um ritmo, né, de estética, e não é raro, às vezes, acontecer de a gente ver que um atleta infartou no campo, ou num treino, ou em alguma coisa assim. E existem outros fatores, né, que é o fator psicológico, né, que eu acho que, às vezes, o nível de tensão, de pressão sobre esse atleta, em relação à performance. Como é que funciona isso? Assim, você acha que realmente as pessoas, essa exigência de padronização, ela acaba, muitas vezes, influenciando negativamente? Como é que funciona Claro. isso? Hoje em dia tem diversos distúrbios, né, transtornos por conta dessa cobrança. Quem nunca aí já teve um colega, um amigo que teve vigorexia, anorexia, bulimia, por conta dessa pressão. E as mídias sociais fazem muito isso, né? Como é a questão das pessoas aparentarem ser felizes, aparenta também ter um corpo. Mas hoje em dia tem uma ferramenta na palma da nossa mão, né? Que, por exemplo, antigamente a pessoa quisesse ter uma melhora da foto, do seu corpo, ela tinha que passar um Photoshop. Hoje não, tem inúmeros filtros, né? Os influenciadores sabem fazer pose, sabem melhorar a questão daquela estética, né? E passando uma imagem que não é verdadeira, que é muito difícil de atingir. É o ângulo certo no momento certo, Isso. né? Eles são craques nisso. E é interessante porque até nós, no estúdio, às vezes nós temos... Opa, o nosso melhor ângulo é esse, né, Patrícia? O nosso melhor é aquele, fotografia isso, aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também você como personal, acho que você entende essa ideia do... Eu estar bem com o meu corpo é uma coisa que aumenta a autoestima e faz muito bem também para a saúde, né? Isso também é saudável. Porque o conceito de saúde é o bem-estar físico e mental, né? Não adianta nada a pessoa achar que está muito bem fisicamente se o mental dela não está acompanhando isso, né? Aí tem que ter essa interligação, o bem-estar mental e o físico, né? E como para você, como profissional, eu acho que nós como professores, quando nós vemos nossos alunos bem, é o nosso melhor pagamento, né? Sim. Para você também é a mesma coisa? Quando aquela pessoa fala, começa a ter resultado daquilo que eu fiz há 3, 4 meses, enfim, como que você se sente ao ver o seu trabalho dando resultados não somente físicos, né? Mas também trabalhando aquela parte emocional da pessoa? Não, é muito gratificante, né? Eu, como profissional, eu sempre quero passar um melhor caminho, né? Porque muitas vezes, o problema das pessoas é que ela quer cortar caminhos, né? As pessoas, por exemplo, não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, elas querem achar procedimentos, alguma forma, algum remedinho ali para cortar caminho e ter os resultados, né? E o problema é que essas práticas podem levar a sérios danos físicos, né? E também mentais, né? Por exemplo, pessoas usam muito inibidores de apetite. Já tem estudos que mostram que essa prática pode levar a pessoa até a depressão, em casos de depressão. E isso é uma questão muito séria, né? Esse imediatismo dessa geração atual, ela tem causado muitos problemas, né? Eu preciso emagrecer para o mês que vem ir numa festa. Isso. Né? Tem muito isso, né? Ou, o verão está chegando, né? Operação Verão, né? A gente vê muito isso. Então, e aí passa o verão, ele fica lá comendo o resto do ano, até no próximo verão, aí quando chega 2 meses antes, e isso acaba que a pessoa não se prepara mentalmente, né? Faz muitas dietas restritivas, né? Que depois Restritivas. elas não vão conseguir manter essa dieta, né? E essas dietas restritivas, muitas vezes, com baixíssimas calorias, acabam se desnutrindo, né? Isso. E isso acaba gerando uma série de problemas. E um dado interessante, só 30% aproximadamente, né? 30% da população brasileira realiza atividade física. Porque, segundo a OMS, segundo a OMS, predomina que a pessoa tem que fazer no mínimo 150 minutos semanais de atividade física, de moderada a vigoroso. Pensa, o Brasil tem quantos milhões de pessoas?
aproximadamente uns 220, 218, né? 208. Por aí, é isso. 30% só dela que pratica exercício físico dessa forma, né? Que deveria ser. É muito pouco, né? E o outro dado também, o Brasil, ele é o segundo país com mais academias do mundo. Então, Segundo país? só perde para os Estados Unidos. Aproximadamente, o Brasil tem 30 mil academias, só perde para os Estados Unidos, que tem 41 mil. Então, assim, se for pensar, é muita gente sedentário, né? E nos Estados Unidos também, né? A quantidade de pessoas obesas que tem, mesmo com essa quantidade de academias, né? Nos Estados Unidos, a cada 3 americanos, um está com peso normal, um está com sobrepeso e um está com grau de obesidade. E lá, será que é realmente políticas públicas? Por quê? Porque eu tenho alunos de consultoria que moram nos Estados Unidos, eles mesmos passam depoimentos que as academias lá têm até subsídio do governo. Academias, assim, com preços bem acessíveis mesmo, né? Com aparelhos de última geração, e é um tipo de população mais obesa do mundo. Então, o que será que está ocasionando isso, né? E é muito complicado, principalmente com a entrada dos fast food e esses alimentos ultraprocessados, né? Porque a gente nem sabe. Já atrás eu tava a vendo... facilidade, a correria do dia a dia, Sim. né? Você acaba indo para fast food. Eu acredito que talvez seja esse o grande problema, né? Sim. No caso dos Estados Unidos. E tem outros parâmetros também, né? Às vezes a pessoa até está realizando uma atividade física, realizando uma boa alimentação, mas muito estresse, entendeu? Outros fatores, não dorme bem. Isso tudo impacta no resultado das pessoas. E é muito, muito difícil, porque nós estamos vivenciando um mundo em que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito imediatista. E as pessoas, elas não esperam, por exemplo, o resultado. Né? Quantas vezes a gente não vê corpos belíssimos, mas que as pessoas utilizam de métodos que são contraindicados pela própria medicina para chegar nesse padrão. Sim. Né? E chega num padrão muito rápido. Então, esses processos todos, eles também são muito prejudiciais. Então, qual é o limite? Né? Anne, será que o nosso cérebro ele consegue entender o limite até que ponto o corpo? Porque não sei se vocês notam, mas, por exemplo, as pessoas atrás de uma perfeição, algumas utilizam tantas intervenções cirúrgicas ou não, que começam a ficar visivelmente muito diferentes daquilo que era originalmente. Né? Então, quando é que a gente sabe que é o nosso limite? É o excesso, né? E a gente tem que fazer fica um serviço para a gente mesmo fazer essa observação e para as pessoas que estão à nossa volta. O excesso, né? Porque o excesso ele pode levar a transtornos mentais também. Né, transtornos alimentares como anorexia, bulimia e também há até um transtorno maior que é o TOD, o TDO, por exemplo, né, o transtorno dismórfico corporal, porque é um transtorno onde as pessoas ela altera a percepção que ela tem do seu próprio corpo. Ela não consegue se ver como uma pessoa magra, não consegue se ver como uma pessoa bonita, não consegue... Por exemplo, ela encontra defeitos nela. Meu nariz é feio. E eu não vou tirar foto porque meu nariz é feio. Eu estou em algum lugar conversando com alguém olhou para mim e está olhando meu nariz, porque meu nariz é feio. Então, ela começa a encontrar defeitos nela. Ela encontra esses defeitos e passa o tempo inteiro. O transtorno, né, quando é um transtorno, ela passa o tempo inteiro pensando naquele defeito. Ela evita olhar no espelho, porque quando ela olha no espelho, ela vai olhar diretamente para aquele defeito. E isso vai provocar nela raiva, frustrações, ansiedade, outros sentimentos. E o que acontece? Esses sentimentos de frustração, ela vai buscar algo para deixar ela feliz, né? E ela vai procurar estéticas, por exemplo, né? Ela vai procurar fazer procedimentos estéticos e ela acaba fazendo vários procedimentos estéticos. Como é um transtorno, meu nariz resolveu, tá ótimo, tá bonito. Não, meu queixo, eu não tô achando. Aí logo já acham outro. E hoje também, né, tem uma questão que é importante pontuar, está tudo muito prático, né? Sim. Tudo muito mais acessível do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Isso é bom e é ruim também. Bom, a gente tem que ponderar tudo, né? É bom porque se eu tenho uma orelha de abano e isso me incomoda e eu tenho um procedimento ali que é fácil, é rápido, hoje em dia você pode fazer dentro do consultório mesmo, vai para casa no mesmo dia, isso é bom, né? Mas foi algo ali que eu achei que não estava legal e corrigi e pronto, acabou. Aí tá, minha orelha corrigiu, e agora eu vou corrigir outras coisas. E vai criando, né, na cabeça dessa pessoa que ela está buscando
uma perfeição, e a perfeição não existe. E acaba o que acontece? Elas fazem isso no calor da emoção, do momento. E aí, mais pra frente, quando elas percebem que e o padrão vai mudando de beleza, né? Ela não se encaixa mais, e quando ela vai perceber lá na frente, ela já modificou tanto que ela não se encaixa mais no padrão de beleza, e muitas vezes ela fez procedimentos que são irreversíveis. Então o segredo é ser autêntico, né? No campo de trabalho mesmo, Augusto, que período pós-pandemia, a gente passou um período muito difícil, né? Aonde a maioria dos meus alunos, antes da pandemia, procurava questão estética mesmo. E se fosse o grupo de jovens, predominantemente, era por conta de estética. Hoje, eu já vi que mudou um pouquinho o cenário. Já tem pessoas que estão procurando o meu trabalho como personal trainer em busca de saúde. E principalmente públicos jovens. Questão assim que não me procurava questão de saúde, só queria estética. Eu acho que essa questão da pandemia virou um pouquinho a chave na cabeça das pessoas em preocupação da saúde. Porque a questão do bem-estar emocional e principalmente mental, eu acho que o nosso mental com a pandemia ficou completamente arrasado, né? Sim. Eu acho que ninguém saiu muito bem. Acho que ninguém saiu bem de maneira nenhuma, né, dessa pandemia. Eu acho que foi um impacto para todo mundo, né? Sim. Mas, por outro lado, também eu acho que foi um momento assim, de conscientização geral, né? Tanto dessa questão, né, da saúde física, da saúde mental, né? Então, talvez a restrição de ter que ficar parado, né? Obrigatoriamente parado, né? Não poder ir fazer um exercício ao ar livre, por exemplo, né? Então, talvez... E esse parar fez com que a gente desse valores às coisas que realmente têm valor para a gente. Família, saúde. Simples, né? Sim. Valorizar Sim. o pequeno, né? Sim. Eu queria, assim, perguntar pro Natan, se você fosse resumir numa frase o seu trabalho, né? O que você diria sobre essa relação da saúde e do padrão de beleza? Relação da saúde para o padrão de beleza? É uma questão assim que tá ligada, mas as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. Até que ponto, até que meios que eu posso utilizar para obter uma bela estética, né? Para ter uma melhora, né? Eu acho que as pessoas têm que usar meios saudáveis, né? Ela, naturalmente, ela procurando ganhar massa muscular, perder gordura, ela vai melhorar essa questão de estética. Ela não precisa procurar meios, intervenções drásticas, né, para obter isso. E isso dá para ser feito de uma forma Dá, tranquila. mas que acontece? É uma mudança de hábito. A pessoa tem que entender isso. Exatamente. Pensa, uma pessoa que nunca entrou na academia, que nunca entrou uma restrição alimentar, uma melhor orientação alimentar, leva tempo, né? Tem que ter paciência. Assim como ela levou longos anos, só comendo besteira, sedentária, levou tempo, para ela entrar nessa questão para melhora, é uma mudança de hábito. Ela tem que entender que leva um pouco de tempo. Eu tenho certeza que nunca chega aquelas pessoas em você e fala assim, eu quero meu shape sarado em 4 meses. Ou não? Em uma semana. Uma semana? Tem uma viagem que dá para melhorar, vai. Vamos ver o que pode melhorar, né? Gente, mas é uma coisa muito... É o imediatismo, né? Mas uma semana já foi demais, até pra mim, né? E olha Não, olha que eu coloquei os 4 meses assim numa projeção. É que você foi legal, né? Pior que acho que é brincadeira, mas é verdade. Ele acha que pode ter uma grande melhora nesse tempo. É porque é alunos leigos, né? Pessoas O Natan leigas. deve ver muito isso no carnaval. Antes do carnaval. Não, vai numa academia 15 dias antes do carnaval. Não tem Tá aparelho. lotado. Não tem aparelho pra quem quer. Nossa. Gente, é uma coisa muito, muito complexa, né? Porque nós aí estamos falando de tantos pontos, tantos atravessamentos e tantos conceitos que são muito complexos, mas ao mesmo tempo importantes ser falados. Né? Eu acho que a beleza, enquanto padrão, não é errado. Agora, o que nós fazemos com esse padrão, para nós, é que é errado. O que dá certo para uma pessoa pode não dar certo para outra pessoa fazendo a mesma coisa. Né? Tem tanta gente que é feliz com o próprio corpo, tem tanta gente que não se encaixa em padrão, né? Tem tanta gente que consegue ser, mas quantos milhões? E eu falo, isso é uma pequena minoria. Né? Porque, por exemplo, eu asiático, eu nunca me encaixei em padrão nenhum.
Porque eu não era nem lá nem cá. E quando eu estava lá, eu era cá. E quando eu estou cá, eu sou lá. Né? Então eu sou nem lá nem cá, porque eu nunca sou lugar nenhum. Japonês, chinês, coreano, tudo. No Japão eu era brasileiro. Pior sou eu, que sou loira, né? Que sou taxada. Sim, os estereotipos, né? No Japão, nunca me aceitaram como japonês. E no Brasil, eu nunca sou aceito como brasileiro. Né? Então, assim, são padrões que foram limitando. Só que, assim, de duas, uma. Eu falei, ou eu me limito, ou eu me aceito, tal qual sou. Essa mistura. E essa mistura hoje que me faz me sentir bem comigo do jeito que eu sou. Você falou uma coisa independentemente do que o importante, outro pensa de mim. que é a questão do autoconhecimento. Você se identifica, você se conhece, você sabe o que você quer para você. Então primeiro você pensou, eles não querem me colocar em nenhum padrão. Depois você falou, eu não me encaixo nesse padrão. Então, o importante é isso, é você falar, eu não me encaixo nesse padrão, e o padrão sempre vai existir, porque nós criamos o nosso próprio padrão. Mas também. foi um processo, viu? Sim. Meu apelido mais bonito, Eu acho que é um Patrícia, processo de amadurecimento, o né? meu apelido mais bonito, adivinha, no ensino fundamental e médio, era pastel de flango. Era 2 leal, pastel de flango, xing-ling, Rayovac. Meu uniforme era amarelo. Aí eu amarelo. Gente, se tivesse o Pokémon, eu ia ser o Pikachu. Porque eu era muito zoado. Eu sofri muito bullying na escola. Mas é uma coisa muito tensa. E bullying também mata, né? O espaço da escola é um espaço que agrega muito conhecimento, mas também que machuca demais. E tem gente que não se recupera. O bullying leva a pessoa a esse excesso, né, de busca pela beleza para se encaixar em um padrão. Porque o padrão, as pessoas querem se encaixar em alguma coisa. Eu me identifico com a blogueira e quero me vestir como ela, eu quero ficar como ela, eu quero ter a barriga dela, eu quero ter o corpo dela. Né? Então, a gente está sempre buscando ser aceito. Você passou um período buscando ser aceito. Hoje você se aceita como você é. Hoje não precisa as pessoas te aceitarem. É um processo. Durante esse processo você sofreu muito, mas hoje você é assim. Né? E daqui 5, 10 anos ainda você vai mudar ainda mais ainda seu pensamento, porque novas experiências vão acontecer. Mas, principalmente na infância e na adolescência, é um processo muito difícil e doloroso. Nós tivemos um pequeno imprevisto aqui com o nosso convidado que teve que sair, mas que trouxe tanta coisa boa pra gente, né? Pois é, coisa boa, né? Mas é tranquilo, vamos continuar aqui com a Anne, que a gente quer saber muita coisa ainda sobre esse padrão de beleza. Eu e a Patrícia, nós temos muitas curiosidades, porque o seu currículo é muito interessante, porque você faz atravessamentos muito legais, né? Você trabalha com ansiedade, você trabalha com depressão, você trabalha com bariátrica, e você trabalha com todos esses processos, né? Como você estava falando agora há pouco, do aceitar. Porque para mim foi um processo também. Para eu me aceitar tal qual eu sou hoje, demorei anos. Tem gente que não consegue se encontrar mesmo depois de anos, com terapia e tudo, né? O que você pode falar para esses jovens? Porque, assim, principalmente hoje, eu vejo que nós temos muita informação, mas o conhecimento, o discernimento... Acho que talvez por excesso de informação também as pessoas ficam muito perdidas sobre qual é o melhor caminho, né? Como a gente pode lidar. E até antes de você responder, eu queria também fazer o meu depoimento, né? Porque, afinal de contas, né, como a gente já estava conversando, eu também fiz cirurgia bariátrica, né? Então, eu também passei pelo procedimento da bariátrica e realmente é um aprendizado, né? Eu acho que essa questão de tentar entrar num padrão, na verdade, no meu caso, especificamente, além da questão estética, tinha uma questão de saúde que estava envolvida e tudo mais, mas eu acho que a cirurgia bariátrica, né, eu tenho alguns posicionamentos interessantes que depois a gente pode estar conversando, mas eu acho que ela auxiliou muito na questão da autoestima, né? Então, assim, e consequentemente na questão dos relacionamentos, né? Eu sempre fui muito tranquila, muito comunicativa e tudo mais, mas hoje eu me sinto mais segura. A questão da segurança também, né? A segurança de estar bem, de se sentir bem e estar bem em qualquer lugar. O que antes me atrapalhava, né? Eu não me sentia tão à vontade nos lugares e tal. Então, acho que mentalmente, né, essa questão, não por ter alcançado um padrão ou não, porque eu acho que não é o caso, mas a questão da saúde mesmo, né? E o psicológico, tudo que envolve, todas as relações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho.
Sim, né? Hoje a bariátrica ela é vista como uma questão de saúde, né? Muitas pessoas ainda têm ideia de uma questão de estética. Ah, por que que você não faz, entra na academia, faz uma dieta, você consegue emagrecer? Não é assim, né? O obeso ele não consegue emagrecer com facilidade porque envolve outras questões. Envolve questões psicológicas também, como a ansiedade, o estresse, que o estresse, como o nosso colega falou, ele também atrapalha no processo de emagrecimento. Então, hoje, a bariátrica ela é vista como uma questão de saúde. E você se sente bem porque hoje, você se vê como uma pessoa melhor, você tem uma saúde melhor. Então, isso tudo influencia. E a beleza é uma coisa, é visual. Você olha no espelho, se o seu cabelo tá num loiro, você conseguiu alcançar um loiro bonito, você vai se sentir bem com seu cabelo. Se você comprou esse óculos e você achou ele bonito, você vai se sentir bem. Então, tá ligado ao visual, aquilo que a gente vê. Né? Então, você se olha no espelho e você se sente bem, porque hoje você não só entrou dentro de um padrão. Quando eu falei padrão, existe vários padrão de saúde também, porque se você for falar para um nutricionista, qual que é o padrão de saúde? O que a gente tem que fazer? Ele vai falar boa alimentação, atividade física. Então, existe esse padrão. Hoje, você se enquadra num padrão melhor, né? Então, a bariátrica propôs isso para você, né? Esse bem-estar que a nossa... Gente, não tem como a gente falar padrão de beleza e falar que estética é ruim. Não é ruim, porque a estética proporcionou essa felicidade para você. Né? A estética, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar dele, porque só temos ele e vamos ter ele até o resto da vida. Então, a gente tem que cuidar dele. A obesidade, ela traz outros problemas também. Naturalmente, a mulher, ela é mais gordinha do que o homem, ela tem mais umas gordurinhas localizadas do que o homem, por questão de hormônios também, né? Mas aí acaba que se sair daquilo que é o natural, o que é o esperado, já vai interferir na saúde. E tem a questão da gestação também. Sim, o corpo da mulher muda muito durante todo o período. Muda bastante. Tanto é que nós esteticamente amadurecemos mais rápido do que os homens. Né? Então, o corpo da mulher está sempre nessa mudança. E a mulher ela é mais cobrada do que o homem nesse padrão de beleza. Né? O homem, hoje, ele é cobrado também, mas a mulher é a vítima, né, desse padrão de beleza que é imposto pela sociedade. Isso vem de lá atrás, é cultural também, é uma coisa enraizada, é bem difícil da gente tirar. Por isso que eu sempre falo, se algo te incomoda no outro, trabalhe em você, não mude o outro. Não tem como a gente mudar o outro. Mude você, né, como você vê essa situação. Por exemplo, na década de 60, padrão de beleza era diferente do de hoje. Marta Rocha ganhou o Miss Brasil. E ela era um padrão diferente do de hoje. Tinha curvas, né? Era bem bonita. Várias atrizes americanas também eram nesse padrão. E, de repente, veio a Gisele. Magra, alta, modelo e tudo. E aí as pessoas ficavam assim, gente, como que eu vou ser uma Gisele? E a gente esquece que existe um biotipo. Eu sempre falo, quem nasceu para ser Sandy nunca vai ser Ivete. Boa. Essa é boa. Não tem como. E quem nasceu para ser Ivete nunca vai ser Sandy. Então, você tem que ter esse discernimento, sabe? Acompanhar o seu biotipo também. É bom a gente olhar para uma pessoa. Hoje, a gente tem várias referências aí, né? Essa questão... temos modelo plus size, você falou, que são modelos muito bonitas, muito elegantes. E que têm saúde, né? Porque elas estão gordinhas, elas têm saúde também. Porque balança... não é referência de saúde. Né? Não é porque a pessoa está magra que ela está saudável. Mas você pegou um ponto que eu acho tão interessante, que você pegou as atrizes, né? Vamos pegar as atrizes mais bonitas do século passado. Marilyn Monroe, ela era completamente fora do padrão. Baixinha, também mais cheinha do que o padrão. Quadril, né? Largo. E foi considerada a mulher mais bonita, né, do século. Vamos longe não. Sofia Loren, também belíssima Sofia Loren. Seios fartos. Fartos, exatamente. Completamente contrário ao padrão de um programa que nós estamos falando sobre a Barbie, né? Que é um padrão que hoje é o padrão americano, né? Que é o padrão do bonito. Exatamente. Mas a Sofia Loren, por exemplo, quebrou todos os paradigmas na Europa sobre padrão de beleza e ainda hoje, né? Traz muito essa ideia de uma mulher bonita e empoderada.
E o que eu percebo hoje é que, na verdade, existem alguns padrões, né? E isso que é legal, né? Então, existe toda uma cultura de modificação desse processo, né? Então, antes, se a gente tinha um padrão único, né, que era a mulher magra, loira, hoje já se tem outros padrões, né, as negras, né, as asiáticas. Então, enfim, já existem outros padrões e que acabam conjugando isso, né? Isso é muito legal, né? A questão da diversidade de padrões. Isso é legal. Eu acho que isso é o que engrandece essa nova geração, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, olha, eu acho que essa geração de vocês, ela é muito melhor do que a minha, porque a gente tinha era ou não era. Vocês não, vocês se aceitam, vocês mesmo tendo os seus padrões, como você bem disse, né, Anne? O padrão existe, né? Mas você aceita outros padrões, né? Então, não existe hoje um padrão único, né? Imposto. Aquele padrão imposto pelo cinema, o padrão imposto pela mídia. Não, hoje existe já essa possibilidade de tráfego entre a internet trouxe relações. isso, né? A internet trouxe isso. Igual ele falou, cinema, televisão, hoje as mídias sociais. As mídias trouxe isso. Por exemplo, Graciane ainda tenta ocupar um espaço de padrão de beleza, né? E ela sofre muitas críticas, né? Porque as mulheres ainda não vê um corpo musculoso como um corpo bonito. Ainda tá ligado naquilo do feminino, do delicado, né? Então, cada uma está construindo, né? Tentando se colocar em algum espaço dentro desse padrão. Tem essa diversidade e isso é muito bom, porque, como eu falei da questão do biotipo, eu não vou me identificar com uma menina que é Sandy, nem com a menina que é Ivete. Então, eu vou procurar quem? A gente precisa de um espelho. A gente sempre precisa de um espelho, seja na vida profissional, na vida pessoal. Sempre estamos ali. Nosso primeiro espelho é nossa mãe, nossos pais. Né? Então, depois, quando a gente entende sobre a vida adulta, a gente vai procurar outros espelhos. A gente precisa. Só que a gente tem que ter esse discernimento. Aonde eu me encaixo? Eu estou tentando me encaixar naquele lugar. É bom para mim? Não é bom para mim? Né? A gente precisa ter esse discernimento também. E é tão difícil, né? Sim. É muito complicado, porque quando nós falamos sobre o outro, nós estávamos falando sobre filmes, né? Foi o primeiro filme que eu me identifiquei com alguma coisa foi Mulan. Porque foi a primeira asiática, né? Que foi protagonista. Antigamente era só... ou era o bobo, ou era o engraçado, ou o que fazia arte marcial, né? A gente estava conversando sobre isso no episódio. E a gente até fez um episódio sobre isso, eu até estava falando, porque assim, a minha área de estudo são as princesas, né? E esse estereótipo da beleza, ele cabe muito bem, ele se encaixa muito bem nas questões, né? Porque eu estudo a disneyização da cultura, de que forma essas princesas da Disney, né? Que foram impostas, né? A partir dos seus padrões de beleza durante tantos anos, como elas foram modificando, né? Sim. Então, Mulan foi, que é uma princesa moderna, né? Foi uma das primeiras princesas modernas, assim como Ariel também, a sereia, também princesa moderna. Elas já vieram, essa nova geração, né? Hoje a gente já está nas contemporâneas, né? Mas as princesas modernas, elas já vieram com uma nova roupagem e dando espaço para novas possibilidades, né? Então, a gente tem a Valente, que é nórdica, ruiva, né? Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente precisa... da representatividade, você se sentiu representada. Sim. Mas é muito triste também, Anne, quando, por exemplo, ontem eu estava vendo um fato que foi a Gretchen que modificou o cabelo, né? Como ela tá com um problema, enfim, que atinge várias mulheres. E aí o cabelo, principalmente para as mulheres, é uma coisa muito delicada, né? Porque é uma questão de autoestima mesmo. E aí o pessoal foi para a internet, porque agora nós também temos uma cultura do hater, né? Então, assim, eu destilo toda a minha raiva, toda a minha frustração. E ela falou, não, eu escolhi esse tom, eu escolhi esse corte, eu escolhi essa franja, que ela colocou um loiro com preto, e a galera meteu o pau, né? Inclusive profissionais falando que iriam refazer e tal, e ela foi defender. Eu achei muito digno, muito bonito. Ela foi defender o profissional que cuida, né? A profissional que cuida do cabelo dela. Ela falou, não, eu pedi, eu estou feliz assim. Porque quem vai perdendo cabelo sabe o quanto isso é importante pra gente, né?
E eu achei muito bonito da parte dela defendendo a profissional, dizendo, não, a escolha foi minha, mas ao mesmo tempo, como a gente chega ao ponto de você apontar o dedo para a cara do outro e falar, você está feio, ou você não serve, ou você não está fora, ou você, sabe? É a Aí quem é ditadura o- da moda, né? A gente dita. Quando eu falo a gente, eu também me coloco nessa posição, porque a gente inconscientemente acaba fazendo isso também. Se ele não tá dentro do padrão que eu escolhi, alguma coisa eu vou criticar ali dentro da. E a gente faz isso, né? Eu me coloco nessa posição porque a gente acaba fazendo isso também. Né? É lógico que não deveríamos, né? E é bom, se a gente fizer, reconhecer que não compete a gente falar do que o outro deve fazer. Eu não preciso sentir feliz, porque a felicidade é dele. Né? Isso aí é É individual. o ele respeito, sente né? Eu isso. acho que é o respeito à individualidade de cada um, que muitas vezes a internet ela não entende isso, né? As pessoas na internet, muitas vezes, eles querem fazer com que as pessoas pensem igual e não existe isso, E é né? um amadurecimento, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, assim, de alguém chega em mim e fala assim, essa roupa ficou legal? Primeira coisa que eu faço, você gostou? Porque eu posso não ter gostado da roupa, mas se ela gostou, e se ela se sentir bem naquela roupa, é ela quem vai usar. A imagem é a dela, não é a minha. Então, não me compete ali falar se ficou legal. Posso dar uma dica, mas eu já vi muitas pessoas falar assim, nossa, essa cor não combina com você. E já vi muitas pessoas que têm uma autoimagem trabalhada, que fala, tá, mas eu gosto dessa cor, eu me sinto bem com essa cor. Então, a pessoa... Tá vendo que a gente tem que trabalhar na gente, a gente não consegue mudar o outro e nem devemos mudar o outro. Né? A gente tem que trabalhar a gente mesmo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Para o outro não ditar isso pra gente. É se entender, né? Se Sim. entender e ter isso muito forte em si, né? Que eu acho que é o mais isso importante. É importante. Eu costumo sempre falar de uma parte do Alice no País das Maravilhas, eu sempre falo isso. Quando a Alice estava em um caminho ali, olhando para uma estrada, e aparece o coelho. E aí ela pergunta assim para ele, para onde essa estrada vai? E ele pergunta, para onde você quer ir? E ela falou assim, não sei. Ele falou assim, então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma imagem sua definida, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar, e como eu falei, os padrões sempre estão mudando. Hoje tá bonito cabelo loiro, amanhã tá bonito cabelo preto, qualquer cor, cabelo enrolado. Eu já recebi no meu consultório pacientes que têm cabelo liso e que queria ter cabelo enrolado, porque a irmã tem um cabelo enrolado, sabe? Ela não consegue se identificar ali com o cabelo liso, não consegue se achar bonita com o cabelo liso porque ela vê a irmã se arrumando e coloca o cabelo... Mas ela se esquece também que para a irmã chegar naquele ponto ali hoje, de soltar os cachos, ficar bonita, foi também um processo muito longo, porque antigamente não era tido como beleza, como é hoje. Infelizmente, estamos caminhando para o fim. Pois é. Não. Tá tão bom. Você viu? O nosso ad. Acabou. Zé, tá tão bom o nosso papo Mas aqui. Eu gostei tanto, não né? foi. Mas eu gostaria muito, Anne, que você, acho que melhor do que nós, né, uma profissional que trabalha isso, deixa uma mensagem para aquelas pessoas que, principalmente os nossos jovens, né, que estão sofrendo tanto. E eu ouço todos os dias, né? Eu não sou bonito, eu não sou bonita. Ou eu não me encaixo. Não me encaixo, Sim, né? A gente eu sou lida com feio, eu isso. sou feia. E o tempo todo a gente tentando melhorar, mas é uma coisa que, como você falou, é uma coisa muito interna, né? Tem que vir de mim primeiro. Mas as pessoas bombardeiam a gente o tempo todo. Você tá feio, você não tá legal, você é baixinho, você é careca, você é não sei o quê, não é... Deixa um recado para essas pessoas que estão sofrendo, porque esse padrão também faz sofrer muito, né? Muito. Olha, a perfeição ela não existe. Nós vamos estar sempre buscando algo. Não existe no mundo ninguém 100% feliz com sua aparência. Pode ser uma felicidade momentânea. Logo após a gente vai estar buscando algo novamente. E isso até certo ponto é sadio também. Então, a gente está sempre buscando algo. Na adolescência, é uma questão muito forte entre os adolescentes, porque é a busca da identidade. Eu não tenho a minha identidade construída. Então, eu vou me identificar com vários grupos,
né? Mas para o adolescente, eu sempre falo, eu trabalho muito com adolescente, gosto de trabalhar com adolescentes, e eu sempre falo, trabalha o seu senso crítico. O que é bom para mim, o que não é bom para mim. Quando a gente fala sobre a autoimagem do adolescente, é muito complexo, porque ele está nessa busca dessa identidade, com quem que ele se identifica, com quem que ele não se identifica. E a primeira coisa que eu falo para um adolescente é trabalhar a sua autoimagem. Quem que eu sou? O que eu quero ser? Eu ainda estou em formação, eu ainda vou me transformar, o meu corpo ainda está em evolução e vai sempre estar em evolução, porque eu não sou, hoje com 36, eu não vou ser a mesma daqui 10 anos, com 46 anos, então meu corpo está sempre em evolução e eu tenho que aceitar esse movimento, porque é um movimento que não tem como eu mudar, né? Então, tomem cuidado, jovens, com quem que vocês se identificam hoje, né? Com quem que vocês pegam como referência. Né? A internet está cheia de referências, mas olha, vê mesmo se aquela pessoa, o que ela faz, realmente condiz com o que você quer para a sua vida, com os valores que foram passados para você. Então, é isso que eu sempre falo para os adolescentes. Cuidado com as suas referências, porque referência é uma coisa muito forte na adolescência. Muito forte. Então, cuidado. Tomem cuidado com aquilo que você se identifica, com aquilo que você quer ser. E outra coisa que eu sempre peço, se imagine daqui 10 anos. Eu sempre faço isso. Imaginem vocês daqui 5 anos, 10 anos, porque a gente tem que construir uma estrada. E nessa estrada a gente tem que estar sempre pensando para não sair dela. Construa uma estrada. O que você quer ser daqui 5 anos? O que você está fazendo hoje? Vai te levar para onde você quer ir? Né? Daqui 10 anos. Então, se você construir essa estrada e nela tiver pessoas que realmente vão agregar, né, que são pessoas espelho, que realmente vão agregar e vai fazer você chegar naquele caminho, você está no caminho certo. Boa! Ok. Acho que nós chegamos no ponto que eu mais gosto do programa, né? Que é a nossa frase. Qual é o quadro? Eu já falo, já tiro a fala da Patrícia. Hoje eu tô bem, viu? Hoje você tá bom, viu? Vai, Patrícia. Olha, eu acho assim que depois de tudo que a Anne falou, que o Nathan falou, né? Eu fiquei imaginando, assim, e lembrando de muitas coisas, né? Que aconteceram durante toda a minha vida, das mudanças, né? Das mudanças físicas, psicológicas, né? Porque o envelhecimento também faz parte, né, dessa relação. E aí eu estava escutando você falar e estava me colocando também nessa ideia, né? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Então, assim, eu acho que o que a gente pode dizer, assim, para fechar isso tudo, eu acho que na verdade, o padrão de estética não importa, o que importa é ser feliz, na verdade. Eu acho que o que importa é você conseguir, seja em qual momento desse percurso que você esteja, você realmente se sentir bem com você, né? Não com os outros e não para os outros. Eu sei que isso é uma questão de maturidade, né? É fácil falar isso chegando aos 50, né? Talvez não seria tão fácil se eu tivesse aos 20. Mas hoje, a partir de todo o caminho que eu já percorri, principalmente em busca dessa estética, desse padrão de beleza, eu posso dizer para você que realmente o importante é ser feliz. Né, ser feliz com você, com os outros, né, e buscar não um padrão do A, do B, mas o seu padrão, né, eu acho que e isso a gente atinge com a maturidade, né, então ter o seu padrão eu acho que é importante. Esse é o momento, nossa frase do dia, né, então assim, cada um fala uma frase que marca. Meu autor favorito, todo mundo sabe que é o Saint-Exupéry, né, então ele tem uma frase que diz assim: a beleza é invisível aos olhos, só ver bem quem vê com o coração. Né? Então, para vocês jovens que às vezes se sentem tão pressionados a ter um corpo padrão, seja feliz com o corpo que você tem. Eu demorei mais ou menos uns 30 anos para aceitar eu, baixo, oriental, brasileiro, ou seja, mistura de tudo. E essa mistura que torna quem eu sou. E tudo aquilo que eu construí. A minha identidade não precisa ser uma só. Ela pode ser uma junção de todas as minhas vivências, de todas as minhas nacionalidades, de todos os meus ancestrais. Isso torna de mim não diferente e ruim, mas um diferente único. Nós somos únicos e especiais. Então nunca deixe que alguém fale para você que você
não é bonito o suficiente, que você não é importante o suficiente, que você não tem o padrão suficiente. Você é o seu padrão, você é a sua melhor versão. Seja feliz com quem você é, independentemente do que o outro seja. E talvez um dia você vai me encontrar na rua, a Patrícia, ou a Anne, ou o Natan, e vai dizer, nossa, que bom, como eu já ouvi, né? Através de uma fala sua, Augusto, eu mudei a minha perspectiva. E é tão importante, por isso que hoje a gente fala, né? Como comunicadores, nós temos um papel fundamental, porque às vezes nós também machucamos o outro sem prestar muita atenção, né? E a fala machuca. Então, cuidado com o que você fala para o outro. Se não tem nada de bom, fica calado, né? Se você não achou bonito, ok, é uma opinião sua, guarda para si. Mas se você pode exaltar, se você pode colocar a outra pessoa para cima, faça isso e fique bem, seja feliz. E sobretudo respeite a individualidade do outro, o ser do outro, né? A opção do outro, né? Eu acho que talvez esse seja a melhor ideia de padrão, né? De cada um tem o seu, respeite a diversidade. Eu acho que isso é muito importante, né? É importante lembrar que cada um constrói a sua história. A minha história é a minha história, né? E quando a gente pensa assim, a gente entende que felicidade é individual, o que faz bem para mim não é o que faz bem para o outro, tá tudo certo. O que eu gosto e o outro não gosta, tá tudo certo e é ótimo, né? Isso é que nos torna único, né? Essa diversidade, essa diferença nos torna único e isso é bom também. Eu gosto de tal roupa, a maioria dos meus colegas não gosta, tudo ótimo, tá bem, meus colegas me aceitam assim, eu aceito meus colegas do jeito que eles são, e tá ótimo. A gente tem que, na verdade, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de beleza, a gente também tá falando de aceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou e tá tudo bem, e aceito o outro do jeito que ele é também, e tá tudo bem. Lembrando sempre que a felicidade, né, e a nossa história é a gente quem constrói. Exatamente. Ninguém tem o poder de me fazer infeliz. Eu que tenho esse poder. Boa! É isso aí, gente. Ó, muito bom. Então por hoje é só, ficamos com esse episódio tão bonito e tão cheio de novidades. Não, eu amei a presença Não dela. foi? Eu também. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você falou coisas assim especiais e que a gente precisa escutar, né? Eu acho que os nossos ouvintes, eles precisam realmente escutar isso, né? Essa questão da autoestima, da relação da autoestima com a felicidade. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para os jovens, né? Escutar isso é muito importante. Eu que agradeço e me coloco à disposição, porque é sempre bom a gente falar sobre saúde mental, né? E eu me coloco à disposição de vocês também. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e ficamos muito gratos, porque suas palavras, com certeza, vão tocar pessoas que precisam escutar. E às vezes só tem, né, ou só escutam, ou só conseguem escutar isso. E é triste, né, através do YouTube, às vezes do Spotify, e às vezes tem alguém ao lado que poderia falar as palavras que você disse, palavras que nós dissemos, e que às vezes não consegue alcançar, né? E é muito triste quão solitárias as pessoas conseguem E quem estar. se encontra, né, nessa situação, eu vou aqui deixar o convite. Faça terapia, gente. Terapia é muito bom. O autoconhecimento é muito bom. Nossa autoaceitação é importante também. Então, quem está aí não se identifica com os padrões ou sente uma certa infelicidade com o seu corpo, procure, faça uma terapia, porque o autoconhecimento pode mudar tudo mesmo. A terapia muda tudo. É isso aí. Então, E no final sorria, né? Porque como diz nosso apoiador cultural, o Neodonto, o nosso sorriso é único. e não é? Um Vamos grande sorrir, vamos abraço. ser felizes. Fiquem bem, até o próximo episódio. Tchau, tchau.